Oi, meu nome é Camila, sou estudante de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou trazendo essa entrevista como proposta de trabalho final do curso de Filosofia da Educação no Mundo Ocidental. E para esse trabalho eu trouxe minha mãe, Carla Souza. Ela é pedagoga e trabalha com o EJA, com a EJA. E eu escolhi esse tema porque eu acredito que seja um tema que necessita de mais discussão, né? É um tema que eu acredito que não seja pouco discutido. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, se você falasse um pouquinho de você. Quem você é, qual a sua formação. Oi, meu nome é Carla, sou mãe da Camila e sou pedagoga. Eu sou professora da educação básica também há 21 anos. Atuo nos municípios de São João de Meriti e Paracambi como professora e como pedagoga orientadora educacional. Por que você decidiu se dedicar à EJA? Bom, nessa trajetória de 21 anos aí, eu nunca tinha atuado diretamente na EJA, né? Embora eu tenha trabalhado em várias escolas, eu nunca atuei com a EJA. E essa vontade surgiu há 3 anos atrás, quando, no município de Paracambi, onde eu sou orientadora educacional, me convidaram a trabalhar com a EJA numa escola, e eu aceitei, né, o desafio. E para mim foi uma coisa muito nova, porque eu acostumada sempre com primeiro segmento do ensino fundamental, né? Com a educação infantil. Eu atuei muitos anos em creche, trabalhando como professora, né? Então, para mim, foi um desafio grande. E agora eu queria falar... Fala. E foi aí que eu me encantei, né? Com a educação de jovens e adultos. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre o EJA, a EJA, porque A EJA. Isso, a EJA. Muita gente não conhece o que é o ensino de jovens e adultos, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Do que é a educação de jovens e adultos. Então, a EJA ela é uma modalidade de ensino, né? Que ela é destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso à escola por não terem oportunidade de ingressar ou que abandonaram e não tiveram na idade apropriada, né? Então, a EJA se destina a esse público. E, assim, qual a importância que você acredita que a EJA tenha? A importância é o resgate, né? É uma modalidade que proporciona o acesso à educação formal, né? A cultura, a informações que essas pessoas foram privadas durante tanto tempo, né? Isso é muito importante, né? Principalmente na rede pública de ensino, que é a área que você atua. Exatamente. Muitas das crianças que às vezes até ingressam, mas não concluem o ensino, né, no tempo certo, vamos dizer assim, e acabam retornando depois para o EJA, para a EJA, ou então até as pessoas que nunca ingressaram no ensino em si. E como a gente sabe, o ensino público no Brasil tem muitas dificuldades. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, para você, qual é a maior dificuldade do professor, assim, da EJA? Bom, vou falar da minha primeira experiência, que é nova, tá? Porque, como eu falei antes, que eu entrei para atuar como orientadora educacional, e a coisa me envolveu tanto que eu acabei aceitando uma turma de EJA, né? De primeiro segmento, então, primeiro, segundo, terceiro ano, uma turma mista, e ingressei também numa especialização, né? Eu me interessei tanto que eu falei, não, eu preciso me especializar. Ingressei, onde eu estou fazendo uma especialização em EJA, pela IFRJ, em Nilópolis, e a minha maior dificuldade como docente, eu acho que é encontrar metodologias adequadas, ter uma orientação adequada, uma formação que me possibilite ter acesso a essas metodologias, falta de material didático específico,
a gente não tem pouco e até quase nenhum material didático. Também lidar com a baixa autoestima da clientela, né? Que muitos dos nossos alunos eles já vêm com aquela coisa, com aquele medo, né? Eles têm uma autoestima realmente baixa, então isso atrapalha um pouco, né, o trabalho em sala de aula. A questão da heterogeneidade das turmas, né? Eu trabalho com uma turma mista, então eu tenho 4 alunos de primeiro ano, 6 alunos de segundo, 8 alunos de terceiro ano, então isso é um fator que complica um pouco o trabalho na sala de aula, né? E a questão também da idade, né? Alunos muito jovens e alunos muito mais idosos, assim, não existe muita compatibilidade entre os jovens mais jovens e os idosos. São diversas dificuldades, mas acredito que a questão das metodologias e da formação, né, e do material didático é um dos fatores mais complicados. Que talvez seria até uma forma de melhorar, né, o desempenho do professor nessas questões que você falou, da diferença, da heterogeneidade da turma, né? Se às vezes o professor tivesse uma formação mais especializada para esse tipo de diferença, de peculiaridade, vamos dizer assim, Exato. Talvez seria mais fácil de lidar. Com certeza. E agora eu também queria saber um pouquinho da dificuldade para o estudante, porque a gente sabe que para o professor é muito difícil toda esses impasses, né, da educação pública. E para você, assim, qual é a maior dificuldade para o estudante? Eu acho que a rotina, né? O cansaço, a rotina, a grande maioria é formado por pessoas que já têm uma rotina de trabalho diário pesada, então eles já chegam bem cansados, às vezes até estressados, né? Na sala de aula. A questão também da heterogeneidade atrapalha bastante, porque os alunos mais velhos, eles têm uma certa dificuldade em lidar com os mais jovens. Os mais jovens nem tanto, né? Mas os mais velhos têm aquela dificuldade de lidar com as brincadeiras, com as coisas dos mais jovens. E a questão também acho que da baixa autoestima, acho que isso atrapalha muito. Eles já vêm com aquela coisa negando o saber deles, sabe? Eles já falam, já chegam, professor, eu não sei, porque eu sou burro, já ouvi isso diversas vezes, porque eu sou burro, eu não sei, eu não aprendi, eu não gostava de estudar, eu não gosto de estudar. Então, isso também é um fator que dificulta bastante o processo. E assim, agora pensando no momento que a gente vive, né? Não tem como a gente falar da educação em si e não falar da pandemia, porque afetou diretamente na educação. Qual você acha assim que é a maior dificuldade da EJA, assim, na sua experiência, né, na rede municipal onde você atua? Qual foi a maior dificuldade para esse segmento durante a pandemia? Sem dúvida, acho que foi a falta de recursos, computador, telefone, acesso à internet, né? A maioria não tem assim uma disponibilidade de ter, ou de comprar, de ter internet todo dia, não tem crédito. Isso aí é uma coisa que atrapalhou bastante. A falta de acesso à tecnologia, né? Que foi o principal recurso para a tecnologia. Então, isso atrapalhou, desmotivou, muita gente desistiu. E sem contar que os alunos da EJA eles têm uma necessidade muito do contato pessoal. Eu percebi isso quando eu ingressei na minha primeira turma, que eles têm realmente essa necessidade de contato, do convívio. E eu acho que eles, vivendo fora desse ambiente da sala, para eles foi um impacto bem maior. Então, acho que isso aí causou... E assim, na vida acadêmica desse aluno da EJA, como você acha que a pandemia afetou? Assim, teve um atraso de desenvolvimento, ou pelo menos uma interrupção no processo de desenvolvimento do aluno? Como eu falei, eles ficaram muito desmotivados.
Eu falo isso em relação à minha turma, inclusive que eu trabalho com ela atualmente. Eles estão desmotivados, eles estão desinteressados, eles marcam presença nos grupos de trabalho, mas não acompanham as atividades, não têm tanto interesse. Alguns, né? Eu vou dizer que 40% da turma se desinteressou e se desmotivou muito com esse formato de estudar, né? E gerou muita evasão? Sim, bastante evasão. Agora, Assim, eles estão lá matriculados ainda, mas de vez em quando eles dão um alôzinho, mas estou eles não aqui, estão participando. Eles não participam das atividades. mas assim, não é só de coisas ruins que vive a EJA, né? A EJA também Sim. é muito importante para a formação da pessoa, tanto na vida social como pessoal, né? E qual você acha que é o maior impacto dessa formação na vida do estudante, assim, tanto pessoal como acadêmica, como social, até profissional, que isso também a EJA impactua na vida profissional O impacto que você diz deles no assim, momento normal, vamos assim dizer, ou nesse isso. momento? Não, no momento normal, a EJA, no geral, como a educação para essas pessoas assim mais adultas influencia na vida deles? Olha, eu acho que, pela pouca vivência que eu tive, né, que eu vou repetir, eu acho que a EJA, para eles, é um mundo novo, sabe? Eles encontram acolhimento, eles encontram respeito, pelo menos eu falo do meu trabalho. Eles encontram respeito por eles, pelo que eles sabem, né? O que eles carregam de informação de vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante para eles se sentirem valorizados como cidadãos que eles são, que produzem e muito dentro do país, que, infelizmente, no decorrer da vida tiveram algum problema, né? Que não impediu que eles continuassem estudando na escola formal. Mas, assim, principalmente em relação ao como eles se sentem, eu acho que a EJA é uma coisa que valoriza o ser, né? O ser humano e aquele cidadão que ali está. E social, acredito que seja a formação dessas pessoas, onde elas encontram finalmente um caminho, às vezes começam paralelamente, elas motivadas pelo fato de voltar a estudar, elas começam a fazer cursos e fazem um cursinho profissionalizante, e encontram um mercado de trabalho e aí, né, se sentem mais valorizadas. Eu acho que a EJA só traz coisas boas, né? Pena que é uma modalidade, como eu disse, que não é valorizada, que não é reconhecida. Por exemplo, no outro município que eu atuo, em Paracambi, nós temos 2 escolas apenas na rede toda que atendem a educação de jovens e adultos, né? Tudo bem que Paracambi é um município pequeno, mas eu acho que poderia ser ampliado esse atendimento. E até ampliado de outras formas. A EJA, na maioria dos lugares, ela só funciona no período noturno, né? Uhum. A EJA poderia ser ampliada para atender em horários diversificados, né? Tarde e manhã, até para... Acho que isso aí seria uma forma até de incentivar, né? Porque poderia conciliar uma pessoa que, por exemplo, botou o filho na escola, ela aproveitava aquele horário que ela tem livre para estudar também. Então, infelizmente, a gente não tem essa valorização, esse incentivo, né, do governo para trabalhar melhor, mas eu acho que caso haja um dia, acho que vai ser muito importante para a população em geral, para os alunos, para a educação em si. E agora, para encerrar, eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho do que você deseja para o ensino de jovens e adultos. Eu desejo que seja visto, que seja lembrado, que seja reconhecido, que seja valorizado, que a gente tenha mais oportunidades de formação de profissionais dentro da área, porque eu meio que caí de paraquedas, né, na função, e foi uma coisa que me apaixonou. Aí já é apaixonante, são muitas histórias de vida maravilhosas. Não tem um dia dentro de uma sala de aula da EJA que você não se emocione com alguma coisa.
seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa, entendeu? Então, acho que a gente precisa valorizar essas vidas, essas pessoas que estão ali buscando um espaço, né, na sociedade. Você está chorando, Camila? Não, eu achei que você tivesse. Eu estou E quase. estou vendo. E eu gostaria de agradecer a você por estar participando disso e dizer que você foi uma das grandes incentivadoras para eu estar nesse ramo. Então, não faria sentido eu fazer essa entrevista com outra pessoa. Muito obrigada por participar. Nada. Tchau. Tchau.